Oi gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua, uma das facetas deste canal. E hoje, deixa eu botar isso aqui mais pra cá pra vocês me ouvirem melhor. Eu estou aqui de volta com mais um Entre Mitos e Realidades. E hoje nós vamos falar sobre o 9 de Copas, tá? Os mitos estão sendo retirados do Tarot of the Divine, da Yoshitani. E eu trago aqui só uma pinceladinha dos arcanos na visão do tarô. Eu falo muito mais sobre as histórias que eles querem passar, as mensagens que eles trazem pra gente, pontos de reflexão e o que a gente pode ver, aprender, sentir, o que ressoa, reverbera. Coisas pra fazer a gente pensar aí na nossa vida, né? E o mito do 9 de Copas, ele é retirado do livro Mil e Uma Noites, que tem vários mitos retirados desse livro, tá? E eu vou tentar avisar vocês sempre quando um mito vem desse livro. Inclusive a sacerdotisa é a Sharazade, que é a protagonista, que é quem conta as histórias. Eu amo. A gente não vai estar conseguindo pronunciar o nome do príncipe, não. Mas a princesa é a Dúnia. Entendeu? O nome vai estar aqui na descrição, vocês vão entender do que eu tô falando. Tem que fazer um cursinho pra aprender a pronunciar nome de personagens pra trazer esses mitos pra vocês, gente. Porque, olha, não é fácil. Mas vamos lá. Esse mito, ele é extremamente longo. Muito longo. Praticamente uma novela mexicana. Cheio de drama, cheio de lágrimas e dores de amor. E fica doente. Oh, meu Deus. Melodrama demais pra mim. Eu só ficava lendo, tipo, ai, socorro. Socorro, deuses. Então, eu li várias vezes esse mito pra pegar os pontos principais e trazer aqui pra vocês. Porque realmente tem muita coisa na história que você olha e não entende porque que aquilo ali tá ali. Tipo, pra trama principal mesmo, não faz diferença nenhuma. Até porque conta desde o rei, né, o pai do príncipe aqui, as lamúrias dele, como ele conheceu a mãe do príncipe, páginas e páginas sem fim. Desespero. Mas pra quem quiser ler, recomendo, acha na internet em inglês, tem que colocar traduzir essa página, você consegue achar a história completa. Mas melodrama é demais, gente, já aviso. Pra quem não gosta, se poupem. Enfim. Vamos começar da história do príncipe, porque ele é o protagonista e é daqui que começa a história. Ele nasceu um menino muito bonito. Ele foi muito bem preparado nas mais diversas artes, nos mais diversos conhecimentos, desde caça e esgrima até medicina, tipo, tudo que o rei podia proporcionar para esse filho dele, até porque era um filho único, o rei proporcionou. Um dia esse príncipe saiu para caçar, ele gostava muito de fazer viagens de caça, e encontrou comerciantes que estavam indo para o reino dele. E esses comerciantes tinham coisas a oferecer e a mostrar. E o príncipe, já me mostra aqui mesmo, daí eu não preciso voltar e lá vocês falam com meu pai. E tinha um comerciante que estava todo cabisbaixo, chorando, porque ele tinha caído de amores por uma princesa que não tava nem tchum pra ele, nem tchum pra homem nenhum, na realidade. E o príncipe fica comovido com a história dele e aos poucos o cara vai contando tudo o que aconteceu, até que o príncipe acha um tecido escondido nas coisas do comerciante com um bordado muito lindo. Um bordado que foi feito justamente pela Dúnia. E ele fala, eu preciso casar com a mulher que fez esse bordado. Daí o cara fala, você não vai conseguir, porque ela é a princesa mais linda, a mulher mais não sei o que, em Deus, a mulher. E o príncipe fica completamente apaixonado pela descrição que o cara deu. Aí ele termina caçado, volta pro palácio, aí ele começa a ficar triste, começa a ficar doente, porque ele estava apaixonado e ele não podia ter o amor da vida dele. E eu tipo, ok. Enfim.
Daí ele implora pro pai dele para mandar um representante pro reino da Dúnia e pedir a mão dela em casamento. O representante chega lá depois de meses de viagem, porque ela morava realmente muito longe, davam uns 2 ou 3 meses para chegar até o reino. Aí o representante chega lá, conversa com o rei, a princesa acaba ouvindo que é um pedido de casamento e ela fala: se meu pai me casar, eu vou matar o meu marido e eu me mato depois. Aí o representante fica: entendi o seu recado. Aí ele volta pro reino, né? 6 meses já deu aí. E conta pro rei. Daí o rei falou: tá, não adianta eu forçar a guria a casar. Ela mata meu filho, se mata, fica. O que vai acontecer? Não rola. Nem se eu quisesse entrar em guerra pra forçar a princesa a casar, não adianta, porque vem dela a rejeição, não vem do rei. Aí o príncipe fica mais cabisbaixo ainda, fica mais largado no mundo. Aí ele tem a brilhante ideia de ir até lá pra conquistá-la pessoalmente, né? O que poderia dar errado? Enfim. Aí ele convence o pai dele dá dinheiro. Ele não tava muito afim de deixar não, mas ele conseguiu convencer o rei. Consegue dinheiro, aí vai o comerciante, que tinha conhecido a princesa e se apaixonado por ela. Vai ele e vai esse representante. Então eles viajam, chegam lá no reino depois de 3 meses de viagem, com o príncipe chorando o caminho inteiro de casa até o reino. Ai, gente. E chegam lá e eles montam um plano. Eu acho que isso aqui tá escorregando. Eles montam um plano pra se estabelecer na cidade, entender como é que é a princesa, o que rola ali, extrair algumas informações. E daí eles criam uma loja de tecido, que já era a vibe do comerciante que tava com eles, e o representante do rei era muito bom de lábia, o príncipe tinha todo o encanto, era muito erudito, então ele encantava as pessoas pela beleza e levava na lábia também. Maravilhoso. E até que um dia a babá, a mulher que criou a Dúnia, chega na loja buscando um tecido para fazer um vestido para ela. E quando o príncipe... Ninguém sabia que ele era príncipe na cidade, tá? Eles chegaram disfarçados de comerciante. Ponto importante. Daí o príncipe começa a conversar com ela, descobre, faz uma carta de amor pra Dúnia. E a velha leva pra Dúnia, sem saber o que estava escrito na carta, mas já tinha ali percebido o rolê. A Dúnia fica putaça, querendo o couro do homem. E a senhora já pega ela na lábia, né? Não, escreve uma carta amaldiçoando ele, falando coisas horríveis pra ele, que ele vai te deixar em paz. Ela vai escrever a carta, a velha pega a carta, leva pra ele. Aí o príncipe chora de novo. E a velhinha fala: não, escreva outra carta de amor, porque uma hora você vai amolecer o coração dela e não sei o quê. Aí ele vai lá, escreve outra carta pra ela. A velhinha leva. Eles ficam assim umas 3, 4 cartas. Até que o comerciante fala, tipo, cara, amaldiçoa ela, joga uma praga. Entendeu? Escreve uma carta jogando uma praga. Porque daí ela vai ter um choque de realidade. E o príncipe não consegue escrever, o comerciante escreve a carta ameaçando a princesa. Aí a velha esconde a carta no cabelo, tipo, pra fingir que ela não tava fazendo parte disso, que veio escondida. E a Dúnia acha a carta e ela fala: você tá metida nisso, né, velho? Eu falo velha porque ela já tinha 90 anos, assim, na história fala que ela tinha 90 anos. Aí, num acesso de raiva, a Dúnia manda os escravos dela baterem na velha. Sim, ela manda bater na velhinha de 90 anos que criou ela, até ficar inconsciente. A velhinha apagou, quando ela acordou de novo, ela levou mais uma surra, daí ela foi levada inconsciente para fora do castelo. Uma princesa bem, bem bacana. Daí ela vai até o príncipe, que ela também não sabia que era príncipe ainda, e que a velha cismou em juntar os dois por causa da beleza deles. Ela era muito bonita, ele era muito bonito, eles tinham que ficar juntos. É isso na cabeça dela.
E ela conta tudo que aconteceu, aí ele fica todo chateado, todo triste, ele se sente mal, né, pelo que aconteceu com a velha, que ele não queria que ela apanhasse. E ele tava até pensando em desistir. Mas ela falou: não, minha missão de vida, meu último ato de vida vai ser juntar vocês dois. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. E daí ele perguntou, né? Mas por que ela tem tanta rejeição assim contra homens? Por que ela não quer saber de casar? Aí a senhorinha conta que quando ela era mais adolescente, mais jovem, ela teve um sonho de que um caçador armou uma rede para pegar pássaros e tinha um casal de pombos. Aí a fêmea conseguiu fugir e o macho ficou preso. A fêmea volta, ajuda o macho a fugir e eles fogem juntos. E daí outro dia, o caçador veio no sonho dela e montou a rede de novo. Aí a fêmea ficou presa dessa vez. E o macho fugiu e não voltou para soltar ela. Então a fêmea tinha morrido pelas mãos do caçador. E com isso ela entendeu que nenhum homem prestava e nenhum homem era confiável. E por isso ela nunca ia se casar. E tinha aversão a todo qualquer tipo de homem. Ela tolerava o pai dela. E aí eles ouviram isso. E tinha uma vez por mês que a princesa saía para um jardim particular. Então, os três, né? O príncipe, um representante e o comerciante conseguiram subornar o guarda daquele jardim particular, chamaram um pintor e pintaram o sonho dela na parede, as cenas assim, da rede, da pomba e foi indo, foi indo, foi indo. Aí quando chegou na fêmea capturada, o próximo quadro era o pombo macho capturado por um gavião ou uma águia. E que a águia tinha matado ele. Por isso que ele não voltou para ajudar a fêmea. Eles fizeram isso para ela ter uma nova visão do sonho. Aí, quando ela ia pro jardim, ela só ia com a babá dela. Então, ela mandou chamar a velha, porque desde então ela não tinha mais visto a velha, depois do espancamento, para as duas irem no jardim. Daí a velha bajulou ela perdoou a velha. Nada a dizer sobre isso. E as duas foram pro jardim. Aí elas caminhando, demorou um tempo para elas chegarem lá na pintura. Daí ela viu, ai meu Deus, é o meu sonho. Aí ela ficou encantada, ela entendeu que o pombo não tinha voltado para ajudar a pomba porque ele estava morto também, então não tinha muito o que ele fazer. E com isso ela resolveu que os homens eram confiáveis de novo. Simples assim. É vocês que lutam. Muita luta com esse sobe e desce aqui, não sei o que tá rolando, gente. E onde é que eu tava? Ah, tá. Quando ela caiu a ficha de que ela podia confiar nos homens de novo, a velha fez um sinal pro príncipe que estava escondido sair de trás das árvores e só passar pela princesa. Não era para olhar para ela, não era para falar com ela, era para passar e ir embora. Aí a princesa viu ele, ficou encantada com a beleza dele, ficou apaixonada e pediu para a velha ajudar ela a se encontrar com aquele homem bonito. Agora ela queria. Aí a velha foi até o príncipe, contou toda a história, como o plano tinha dado certo. Só que todo mundo no palácio ainda pensava que a princesa tinha aversão a homens e também não ia deixar qualquer homem entrar no quarto da mulher, né? Bom senso. E daí ela foi lá e explicou o plano, né, pro trio. E o príncipe se vestiu de mulher para passar despercebido, como se ele fosse uma escrava. Ela treinou para ele andar rebolando para não chamar atenção, para os guardas não desconfiarem. E daí ela levou o príncipe até a princesa num quarto, tipo, era escondido no quarto da princesa, sabe? Como se fosse um closet.
E ele ficou por 6 meses lá, escondido com ela. Olha que bacana. E deu super certo, eles ficavam lá encantados, conversando com o outro e tal. E só que o resto da dupla, depois que o príncipe entrou no palácio, nunca mais teve notícias dele, né? O comerciante e o representante. Aí eles ficaram tipo, a gente acha que o príncipe morreu. A gente vai ter que voltar e contar pro rei que o filho único dele morreu tentando conquistar a princesa. Enquanto isso, o príncipe lá no Maior Love. Aí eles foram até o rei, contaram, o rei ficou putaço, pegou os cavaleiros, pegou o exército dele e foi de volta. Perceberam de 6 meses, foram, contaram, exército, voltando, 6 meses. E um dia, a velha não conseguiu distrair o escravo que fazia o papel de segurança da princesa. Ela não queria deixar o escravo entrar no quarto para ver o que estava acontecendo, porque ela estava lá com o príncipe. E aí ele abriu a porta de rompante, passou por cima da véia e viu ela deitada com o cara do lado dela. E saiu desesperado para contar pro rei. E nesse meio tempo, ele falou para ela, olha, eu sou um príncipe, eu quero me casar com você pra gente poder terminar o resto das coisas, porque eles ficavam só no beijinho esses 6 meses. Se vocês me entenderam. E quero casar com você, fazer tudo direitinho pra gente ser feliz junto. Aí ela ficou super feliz. E daí, nisso, eles chegam e carregam ele pro rei. Aí ele fala, eu sou um príncipe, você tá fazendo uma grande merda, meu pai é muito poderoso. E você, em vez de me ter como aliado, tá me tendo como um inimigo. E eu quero casar com sua filha quer casar comigo. Aí a princesa falou que era verdade, o rei tentou matar o príncipe e Dunia se colocou na frente do príncipe e não deixou. Aí pegaram ela e levaram e trancaram ela no quarto. E mandaram mandaram colocar o príncipe num porão, mas não é porão. Como é que chama, gente? Também não é Ai, não vai sair a palavra. No subsolo. Ficou preso no subsolo, naquelas gradinhas que nem tem em todos os filmes de castelo, que tem aquela parte lá embaixo. É isso aí. É esse lugar, eu esqueci o nome. E pra verificar se ele realmente era um príncipe, porque se ele fosse o príncipe poderoso que ele tava falando, o rei não ia querer arrumar treta, né, com o pai dele. E nesse meio tempo, já bateu, coincidiu o período do rei estar chegando com o exército. Aí o representante entrou e falou, o filho do rei tá aqui dentro, com a tua filha, e ele quer o filho dele bem e de volta. Se não é guerra, e ele transforma o teu reino em pó. Aí o rei começa a ficar nervoso, porque ele já tinha dado uma surra no príncipe. O príncipe tava machucado, sangrando. Aí ele suborna o representante para não contar o estado do príncipe pro pai dele. E manda dar um banho e trocar as roupas do príncipe para ele ficar apresentável pro pai. Aí, enquanto isso, o rei vai correndo no quarto da filha, que já tava ao ponto de enfiar uma espada no peito para se matar, porque ela não ia ter o amor dela. Eu falei, melodrama. E daí a princesa fica puta com o pai dela, ameaça matar o pai dela, porque ele tinha atrapalhado o caso de amor dela e não tinha acreditado nela, ela tinha sido honesta e sincera. E daí eles fazem uma grande festa de casamento, que dura vários dias, os reis ficam amigos, daí dá tudo certo, fica tudo bonito. E eles voltam, né? Dunia volta com o príncipe pro reino dele. E lá tem mais 2 meses de festa de casamento e fica tudo certo, tudo lindo. E é esse. Esse é o grosso da história. 20 minutos contando a história. Muita luta pra vocês. E eu juro que eu resumi dos pontos importantes. Enfim. E o 9 de copas, trazendo
a analogia do tarô, porque é o que eu consigo corroborar agora neste momento, fala muito do orgulho e da satisfação de conquistar algo que a gente queria muito. E nesse caso o príncipe conseguiu, né? Depois de muito choro, de muito drama, de muitos planos, de muita coisa dando errado, ele conseguiu o que ele queria. Mas eu acho muito interessante o caso da Dúnia, como muitas vezes a gente leva algo que a gente viu, que a gente ouviu a ferro e fogo. A gente tem essa primeira impressão, essa primeira percepção. Então, tipo, não, esse aqui, essa primeira visão é a verdade. E a gente assume aquilo como uma força, com um poder que muitas vezes nos cega para outras possibilidades, que muitas vezes nos priva de muitas coisas, né? Porque a gente não se permite um segundo olhar, a gente não se permite olhar mais profundamente. Ela teve uma percepção, uma conclusão, e ela se agarrou àquilo de um jeito que transformou toda a vida dela, que transformou toda a realidade dela, sabe? Ela levou isso a um extremo surreal. Então, eu acho que também cabe nesse mito, apesar disso não ter tanto no Nove de Copas, o cuidar com essas verdades absolutas, né? Muitas vezes a gente assume algo como uma verdade e não se abre para mudança. E a gente fica preso naquilo. E quantas coisas boas, quantas histórias boas ela poderia ter vivido, ela poderia ter experimentado, sabe? Ela teve um casamento muito feliz e muito próspero com o príncipe, que se ele não tivesse tido toda essa paciência, todas essas lágrimas, né? E duas pessoas muito estratégicas, que era o comerciante e o representante ajudando ele para entender o sonho, para transformar a percepção da princesa do sonho, ela nunca teria vivido essas coisas boas. Ela nunca teria encontrado essa satisfação, ela nunca teria encontrado essa troca, né? Então eu acho que... Porque o Nove de Copas também fala muito do orgulho, não aquele orgulho de satisfação, mas aquele orgulho que nos trava, que nos enrijece. Então, tipo assim, eu tenho razão, eu fico aqui na minha e você não invade o meu espaço, porque o que é meu é meu. E isso se fecha, isso trava crescimento, isso traz desentendimentos, né? Pode trazer diversas questões aí. Então, acho que esse mito traz essa perspectiva de se abrir para o novo, de se permitir olhar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para algo de uma maneira diferente, com um novo olhar, sabe? Para buscar o que mais a gente pode extrair daquilo. Muitas vezes a gente lê uma situação de primeira e realmente é aquilo, né? Você pode olhar 50 vezes a situação e a sua opinião não vai mudar. Beleza. Mas eu acho que se permitir reanalisar, né, coisas que dizem a você, a forma como foi dito, a forma como a pessoa estava quando se comunicou com você, a forma que você estava quando se comunicou com alguém, né? Então, é olhar o contexto para além daquela primeira impressão que passa, sabe? Se permitir ver além do óbvio, além daquilo que está escancarado, né? Porque muitas vezes na subjetividade a gente percebe coisas muito interessantes e novas possibilidades se abrem pra gente. Então, eu acho que o que eu tenho pra trazer de reflexões desse mito é isso. Ah, não é não. Eu queria falar sobre a insistência desse príncipe, cara. Porque assim, sim, tem coisas na vida que a gente tem que insistir, que a gente tem que batalhar, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que fazer. Às vezes a gente se esfola um pouco, a gente fica saturado, mas tem aquele quê de conquista. Tipo, eu quis, eu realizei, eu sei o preço que eu paguei pra estar aqui, pra conseguir isso que eu queria muito. Mas eu acho que fica também um aviso de, tipo, saber a hora de parar, sabe? Que, tipo assim,
Cara, ele chorou demais, sabe? Ele sofreu demais, ele teve drama demais. E muitas vezes a gente acha que aquilo tá valendo a pena, sabe? Se a gente se esforçar mais, que se a gente se doar mais, se a gente insistir mais, as coisas vão mudar. Então aqui eu tenho essa coisa de, às vezes, a gente precisa pôr o pé no chão e ver a realidade, sabe? Às vezes a situação já tá saturada, não tem mais o que você fazer, sabe? Você tá chovendo no molhado, que nem eles falam. Não vai mudar. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que a gente quer muito, seja porque naquele momento não era pra ser, seja porque tá te machucando. E por mais que você ache que é algo que vai te fazer bem, que vai acrescentar na sua vida, se o preço tá sendo tão alto assim, será que realmente é o ideal? Será que realmente não tem coisa melhor pra você? Entende? Então, é saber o que você está sacrificando e pelo o que você está sacrificando. Porque tem sacrifícios que valem a pena e são necessários, mas tem sacrifícios que não, sabe? Ele podia muito bem ter feito tudo isso e a princesa não tá nem tio pra ele. Não queria ele de jeito nenhum. Aí se você ler a história, esse cara ele ia se acabar, entendeu? Não ia desenvolver uma vida e continuar vivendo. Então, na história, tivemos o final feliz. Mas, né? E no mundo real, como as coisas ficam. Então, tenha esse cuidado com o idealizar. Idealizar os seus sonhos, idealizar pessoas, idealizar situações, idealizar se o sacrifício vale a pena ou não. Então, eu sinto também aqui esse recado nesse mito, né? Tipo, o que você está fazendo realmente vale a pena? Você está disposto a pagar o preço por isso, mesmo que não dê certo? Mesmo que não traga os resultados esperados, sabe? Então eu vejo muito essa perspectiva nessa história também. Porque ele foi treinado, ele foi educado, ele sempre teve tudo o que ele queria. E ele conseguiu a princesa também. Mas e se ele não tivesse conseguido? Entende? Então é muito sobre isso. Sonhem, desejem, queiram, sabe? Muito algo. Mas com os pés no chão, sabendo o que você tá deixando pra trás pra conseguir isso e se esse preço vale a pena pra você, pra não ser algo em vão, entende? Agora sim, era isso que eu queria trazer de reflexões pra esse mito. Um vídeo longo pra caramba, com um mito longo pra caramba. Espero que vocês gostem, deixem as opiniões que vocês acham aqui nos comentários. Se não quiserem falar nos comentários, tem o Insta. Os links que redirecionam direto estão aqui no primeiro comentário fixado. Você acha tanto eu quanto Lua Púrpura, tá bom? E é isso pra hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima.